Moshi Super Nerds! E hoje vamos falar sobre a membrana plasmática. Na aula passada a gente viu a célula eucariótica e eu apresentei para vocês quais seriam as aulas. A aula de hoje é muito importante entender porque quando chegar na parte de sinalização, então, que é a próxima aula, você já precisa estar sabendo a estrutura da membrana plasmática. E aí a gente se concentra só no funcionamento de como as células se comunicam. Além disso, lá no meu curso futuro de metabolismo integrado, que eu vou postar assim que eu terminar biologia celular e biofísica, você vai precisar desse conhecimento para entender o funcionamento dos diversos hormônios envolvidos na recomposição corporal, que é o meu objetivo final. O objetivo final desse canal é, além de proporcionar uma biblioteca completa dos assuntos básicos, biologia celular, bioquímica e biofísica, eu vou lançar um módulo completo de metabolismo integrado, onde você vai aprender muita coisa sobre recomposição corporal, prevenção de obesidade e esses assuntos que me interessam nessa parte de nutrição. Mas continuando aqui, você pode ver um esquema aí mais bonito, né? Retirado do livro de Biologia Celular e Molecular. Mas eu vou precisar simplificar esse esquema para a gente ir analisando as estruturas uma a uma. Então, temos aí um esquema simplificado da membrana plasmática. E já vamos começar com as proteínas. Entende o seguinte, eu vou repetir isso na próxima aula também, mas já vou adiantar aqui. Nós somos seres pluricelulares, então nossas células, elas trabalham se comunicando. Então elas precisam de várias estruturas para comunicação. Precisam de satélites, precisam de detectores, precisam de transportadores. Então essas diversas estruturas que a gente vai ver hoje têm funções relacionadas à sinalização, transporte, tudo que a membrana plasmática tem que fazer. Na aula passada eu já falei para vocês, a membrana plasmática não é simplesmente uma capa. Ela é uma estrutura complexa com várias coisinhas ali nela. Nós vamos ver todas essas coisinhas hoje. Então, primeiramente a gente tem proteínas que ficam na periferia da membrana, ou seja, coladas na face externa ou na face interna, chamadas de proteínas periféricas. Essas proteínas, elas podem ser descoladas da membrana em alguns casos, mas isso não requer a destruição da membrana. Então, proteínas periféricas, elas ficam ou na face interna ou na face externa, ou elas ficam descoladas, como a gente vai ver no exemplo. Depois que eu passar por todas as estruturas, eu vou voltar dando um exemplo de cada uma. Então essas proteínas periféricas, elas ficam ali coladas na face externa ou interna, ou elas podem ficar descoladas e colarem na membrana apenas quando elas são necessárias. Já diferente dela, nós temos as proteínas integrais, que já fazem parte da membrana. Elas atravessam toda a membrana e são meio que coladas nela. Então proteína integral, ela só se descola da membrana se realmente houver uma destruição dessa membrana. E em que caso nós temos destruição da membrana? Bem, a gente vai ver em morte celular, que é se destruir a membrana, já era a célula. Mas continuando essas estruturas, a gente tem alguns carboidratos ligados a lipídios, e a gente vai chamar isso de glicolipídios. Semelhantes a eles, nós temos carboidratos ligados a proteínas, e a gente vai chamar isso de glicoproteínas. Esses dois caras aqui estão envolvidos na sinalização e comunicação celular. Então, por exemplo, isso aqui eu vou dar um resumo breve, porque isso aqui é de imunologia, mas já faz você entender. Inclusive, a gente tem uma aula aí na parte de bioquímica só sobre função proteica, sistema imune. Mas é o seguinte, as células, elas precisam se reconhecer. Imagina o CPF das células, ou o RG das células. Qual foi a forma que a natureza achou para as células se reconhecerem, identificarem quem é do corpo e quem é invasor? Bem, a gente tem as glicoproteínas e os glicolipídios. Esses são uns códigozinhos que elas conseguem ler e identificar. Você é do nosso corpo, você pode passar. Não, você não é, vai para lá. Então, glicoproteínas, claro, não se resume só a isso. Os glicolipídios e as glicoproteínas, eles estão envolvidos ali na comunicação, sinalização. Os glicolipídios e as glicoproteínas juntos formam o glicocálice. Por quê? O que seria esse glicocálice? Imagina que na membrana você tem vários desses negocinhos aí, que são glicolipídios e glicoproteínas.
Nota que eles são um pouco mais altos do que o resto das estruturas. Então, eles formam tipo uma capa de sinalização na célula. E aí, por isso que a gente chama essa capa de glicocálice. Mas, enfim, continuando. Inclusive, não é nessa aula que eu vou dar exemplos de glicolipídios e glicoproteínas. Eu acredito que eu deixei para comunicação e sinalização, porque aqui a gente vai focar nas proteínas periféricas, integrais e um pouquinho do transporte de membrana. A gente tem estruturas responsáveis pelo transporte, né? Então temos os canais e as permeases. O canal, o princípio é o seguinte: é um enorme tubo que se abre. Claro, existem os canais fechados e abertos, mas é um enorme tubo que se abre e permite a passagem de alguma coisa. Quais são os problemas envolvidos nisso? Pensa, se eu estou abrindo um tubo, pode passar coisas que eu não quero. Então, o canal ele não tem tanta seletividade assim, mas ele é importante em alguns processos do nosso corpo. As permeases, por sua vez, são transportadores específicos. Elas pegam um cara de um lado e jogam no outro. Não é tão simples assim, tá? A gente vai ver em detalhes em biofísica, mas aqui eu quero que você entenda só o princípio da permease. Ela pega um cara específico e joga do outro lado. O canal não, ele se abre. Aí quem puder passar, passa. Mas para vocês entenderem melhor como funciona esse transporte por canais e o transporte por permease, a gente vai voltar dando exemplo de cada um. Então vamos voltar lá nas proteínas periféricas e integrais. A gente tem como exemplo os transportadores GLUT4 e GLUT1. O GLUT4 ele está presente nos seus músculos e tecido adiposo, ou seja, na sua gordura. O GLUT1 ele está presente em vários tecidos do corpo e ambos são responsáveis pelo transporte de glicose. Quando a gente estiver estudando o metabolismo da insulina, na parte de metabolismo integrado, a gente vai ver isso bem detalhadozinho. Por isso que eu preciso ensinar esses princípios para você compreender tudo lá. Mas basicamente é o seguinte: quando você come uma coisa, a glicose está lá no seu sangue. Ela precisa entrar dentro da célula. Por quê? Porque a célula precisa da glicose para realizar a glicólise, passar pelo ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e gerar energia. Enfim, quando você come carboidrato, seu corpo quebra, transforma em glicose, a glicose está no seu sangue, ela precisa entrar na célula. Se ela precisa entrar na célula, nós precisamos de um transportador, porque a membrana não vai deixar passar qualquer coisa, né? Então, quais são esses transportadores? São os transportadores GLUT. Dentro das proteínas integrais, a gente tem, a exemplo, o transportador GLUT1, que tem vários tecidos. Esse transportador GLUT1, ele permite a passagem da glicose por difusão. O que seria difusão? É quando uma coisa passa do meio mais concentrado para o menos concentrado. É mais ou menos o seguinte: tem muita glicose do lado de fora da célula. Se tem muito do lado de fora, a difusão, o gradiente de concentração vai favorecer com que ela entre. Porque tem muito fora e elas querem ir de onde está cheio para onde tem pouco. Isso é difusão. Difusão é ir de onde está cheio para onde tem pouco. Então, se tem muita glicose no sangue, porque você acabou de comer, ela precisa entrar na célula. O transportador GLUT1, que está presente em vários tecidos, vai ajudar nisso. E ele é um exemplo de proteína integral. Só que tem alguns tecidos do seu corpo que precisam de mais glicose do que o normal. Ou pelo menos, em tese, né? Porque a gente vai falar sobre isso no tecido gorduroso. Não é que ele precisa de mais, é que a evolução favoreceu com que ele guarde glicose. Mas enfim, sem complicar, existem alguns tecidos do seu corpo que precisam ter um transportezinho a mais de glicose. Por exemplo, o seu músculo. Nesse caso, eles vão ter transportadores especiais. E aí que justamente entra o GLUT4. O GLUT4, você vai ver quando a gente estudar metabolismo integrado que existe toda uma cascata de segundos mensageiros para ativação do GLUT4, onde ele vai lá e se liga na membrana. Mas o que você precisa saber aqui é que o trabalho dele é pegar a glicose e jogar do outro lado. Então é um transportador especial de glicose. Ele é uma proteína periférica, ele não está ali como o GLUT1, sabe? Passivão, deixando a glicose passar. Ele é ativado por certo mecanismo, na verdade a insulina, e aí, a partir dessa ativação, ele vai lá e começa a transportar a glicose. E o princípio ele está presente em tecidos que precisam de mais glicose que o normal. Por exemplo, o músculo. O músculo tem atividade intensa, então ele precisa de mais glicose.
E aí a gente vai ter esse transportador GLUT4, que é um transportadorzinho especial. Passando agora para os outros transportadores, os canais e as permeases, como é que funciona? A exemplo, a gente tem o canal de potássio dependente de voltagem. Galera, é o seguinte, eu vou repetir isso, mas essa aula aqui serve para apresentar a você as estruturas. Os detalhes em si a gente vai dar depois, porque você não precisa entrar ainda nessa camada de complexidade. Mas ao longo das nossas aulas, a gente vai ver vários tipos de canais iônicos, que são muito importantes, inclusive na sinalização de insulina e glucagon, para processos de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, mas enfim. Vamos destrinchar esse termo, canal de potássio dependente de voltagem. Canal de potássio significa que quando ele abre, quem vai passar? O potássio. Dependente de voltagem significa que quem é que vai ativar esse canal? É alguma voltagem, uma DDP, um estimulante elétrico. Então, canal de potássio dependente de voltagem é um tipo de canal que transporta potássio e depende de alguma carga para ativação. E o que vai acontecer quando esse canal for aberto? O potássio vai passar por difusão. É aí que entra o problema entre aspas, né? Para nossa evolução não é um problema, eu estou dizendo assim, a desvantagem. Qual é a vantagem desse tipo de transporte? É rápido, abrir o canal, todo mundo passa. Qual é a desvantagem? É que esse potássio ele vai passar de acordo com o gradiente de concentração. Então não é como se houvesse um controle, sabe? Qual é o mínimo de controle que os canais têm? Eles conseguem determinar qual íon passa através da carga e do tamanho. Então, imagina o seguinte, como é que esse canal aí, quando ele se abre, passa só potássio? Na verdade, não passa só potássio, né? Mas é a maioria do que passa. Como é que esse canal aí consegue ser específico para potássio? Bem, ele vai ter o tamanho do potássio, para permitir o potássio passar. Então, o tamanho dele vai ser ajustado ao potássio. E ele vai ter uma carga que atrai ao potássio. O potássio, a gente está vendo aí que tem uma carga positiva, o íon. Então ele vai ter uma carga, por exemplo, tendendo a negativo, porque aí ele consegue atrair. Se fosse uma carga positiva, ia repelir. Então, dessa forma que os canais eles conseguem ser um pouco específico para os íons, mas entende isso, o canal ele não é tão específico assim, mas em geral eles conseguem sim esse transporte específico de íons. E para que é que serve esse transporte aí de potássio? A gente vai ver várias vezes. Como eu disse, isso aqui é importante você ter uma base no momento, mas não se preocupa que isso aqui é importante e a gente vai ver muitas vezes nos próximos assuntos. Então entende isso por enquanto. A membrana tem esses canais, eles transportam íons, o transporte ocorre simplesmente com o canal abrindo devido a algum estímulo e os íons passando de acordo com o gradiente de concentração. Mas agora a gente precisa de um tipo de transportador mais específico, que são as permeases. As permeases, em geral as bombas, por exemplo, a gente vai ter exemplo da bomba de sódio e potássio. O que é que a bomba de sódio e potássio faz? Através do gasto de energia, ela fica bombeando 3 sódios fora, 2 potássio dentro. 3 sódios fora, 2 potássio dentro. 3 sódios fora, 2 potássio dentro. Repete isso 1 milhão de vezes que você decora. Mas por que é que ela faz isso? A gente vai ver em detalhes na nossa aula sobre potencial de membrana, que é lá em biofísica. Mas o que é que eu quero que você entenda aqui? Essa bomba de sódio e potássio, ela está fazendo isso contra o gradiente de concentração. O que é que significa? Significa que ela está jogando sódio fora, mas já tem muito sódio fora. Tem muito sódio fora e mesmo assim ela está jogando muito sódio fora. Tem muito potássio dentro e mesmo assim ela está jogando potássio dentro. Ela está indo contra o gradiente de concentração, contra o transporte que seria natural. Como ela está indo contra esse gradiente, ela precisa gastar energia. E aí, a energia que ela vai gastar vem do ATP. E esse tipo de transporte geralmente vai ser feito por essas estruturazinhas chamadas permeases ou bombas. Por que ela faz isso aqui, você vai entender mais pra frente. Então, não se preocupa que a primeira vez que você vê a bomba de sódio e potássio, 3 sódios fora, 2 potássio dentro, 3 sódios fora, 2 potássio dentro. A primeira vez que você vê a bomba de sódio e potássio, você, meu Deus, isso aqui é inútil.
Só que quando você chega lá em potencial de membrana, você, beleza, é assim que funciona, é para isso que ela serve. Então, lembra, estamos apresentando as partes da indústria. Existe essa partezinha chamada bomba de sódio e potássio que fica transportando coisas contra o gradiente de concentração, gastando energia. Mas, continuando, vamos aos tipos de transporte. Como eu disse, a gente vai falar sobre os tipos de transporte, mas não vamos entrar em tantos detalhes assim, porque é assunto de biofísica. Literalmente, são livros diferentes, tá? Quando você vai estudar biologia celular, você vê lá. Na biologia celular, eles não se aprofundam tanto em transporte, mas quando você chega em biofísica, eles já entram em detalhes sobre potencial de membrana e tal, enfim. Continuando aqui, tipos de transporte. A gente tem a difusão simples, que eu expliquei o princípio. O que seria uma difusão? É quando um cara passa do meio onde tem muito dele para o meio onde tem pouco dele. Difusão. Se tem um lugar cheio, as pessoas querem sair desse lugar cheio e ir para um lugar mais de boa, né? Mais espaçoso. É a mesma coisa. Então, difusão é um processo pelo qual as moléculas passam do meio mais concentrado para o menos concentrado. Por exemplo, o que é que consegue passar na membrana plasmática? Como a membrana plasmática, a passagem dela tem ali essas caudas lipídicas, geralmente moléculas apolares e muito pequenas conseguem passar livremente pela membrana plasmática. A gente vai ver, na verdade a gente já viu em bioquímica, que existem alguns ácidos graxos que são provenientes da gordura, que são grandes demais e não conseguem passar e precisam de um transportador específico. Tá lá na nossa aula de beta-oxidação, acredito. Mas enfim. Então, alguns caras que são apolares e muito pequenos conseguem passar pela membrana plasmática livremente. Por quê? A membrana é em sua maioria apolar, porque tem essas caudinhas lipídicas. Então elas conseguem passar pelos espaços. Outras moléculas muito pequenas conseguem passar também por pequenas fissuras que tem na membrana. A exemplo, a água. A água consegue passar por difusão pela membrana, dependendo do tecido. Por quê? Tem alguns tecidos que não podem deixar a água passar livremente. Por exemplo, alguns tecidos específicos nos seus rins. E aí, eles vão ter uns colesteróis tapando os buracos, tapando as fissuras. Mas, no geral, a água, às vezes, ela consegue passar pela membrana por difusão. No caso, esse tipo de difusão, né, de água, a gente vai chamar de osmose. E a água passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Mas, enfim, difusão simples é um tipo de transporte onde a molécula vai em direção ao que é natural. E o que é natural? Meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só é o contrário no caso da água, que ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Como eu disse, algumas moléculas conseguem passar livremente pela membrana. Só que tem algumas que não conseguem e precisam de um facilitador. E a gente já viu o exemplo, o transportador GLUT. Ele facilita a difusão da glicose. A glicose, ela não conseguiria passar da membrana por difusão. Por quê? Mesmo que ela esteja indo a favor do gradiente de concentração, não tem como ela passar. Só que o transportador GLUT, ele vai se tornar um facilitador. Então, o transportador GLUT, ele permite que a glicose passe por difusão. Como ela está passando através de um facilitador, a gente vai chamar isso de difusão facilitada. Difusão facilitada é uma coisa que acontece naturalmente, sem gasto de energia, através de um facilitador e a favor do gradiente de concentração. Outro exemplo de difusão facilitada, canais iônicos, né? Lembra, o canal se abre, aí o íon vai passar de acordo com o gradiente de concentração. Então é uma difusão facilitada. Tá passando através de difusão, não tem gasto de energia e tá passando através de um facilitador. Ok, e quando é um transporte contra o gradiente de concentração, que nem aquele das bombas que você mostrou, que elas ficam jogando um cara onde já tem muito dele. Como assim? Ele pega um cara, por exemplo, o sódio, e joga onde já tem muito sódio. Isso se chama transporte ativo. Por quê? Porque está indo contra o gradiente de concentração. Qual seria o natural? O sódio, ele passar do local onde tem mais sódio
para o local onde tem menos sódio. Esse seria o natural. A bomba de sódio e potássio faz o contrário. Pega um cara e joga onde já está cheio. Isso é contra a natureza, isso é contra-intuitivo, isso é contra o gradiente de concentração. Por isso requer gasto de energia e a gente vai chamar isso de transporte ativo. Então, basicamente, esses são os tipos de transporte. Eu estou focando aqui em ensinar os princípios, porque, como sempre, você precisa saber os conceitos, você não precisa decorar as coisas. Por isso que, sobre essa bomba de sódio e potássio, apenas guarda isso na sua cabeça, tá? A bomba de sódio e potássio transporta contra o gradiente de concentração, ela gasta energia, 3 sódios fora, 2 potássio dentro. Por que isso acontece? Por que eu tenho que aprender isso? A gente vai ver mais pra frente. Só guarda essa coisinha, não tenta complicar mais que isso, só guarda essa coisinha na sua cabeça, que tudo fará sentido no final. Mas é isso, aulinha sobre membrana plasmática. Como eu disse, o objetivo desse curso é aparar coisas que você não precisa decorar e pegar só o que você realmente precisa para entender assuntos mais complexos, assuntos mais legais. Todo mundo que começa uma faculdade, sei lá, de nutrição, medicina, sei lá, educação física, enfermagem, alguma coisa relacionada, a gente quer chegar nas coisas legais. Só que para entender as coisas legais, você precisa compreender alguns conceitos básicos. O meu objetivo aqui é facilitar o aprendizado dos conceitos básicos, para a gente chegar nas coisas legais sem pular. Eu não aprovo a filosofia que muitas pessoas têm de pular os assuntos básicos e focar só nas coisas legais sem ter um entendimento sobre aquilo. Acho muito paia, acho muito cringe. Mas enfim, para você estudar essa parte, você vai pegar qualquer apostila de biologia celular e molecular, ou você vai pegar os livros que eu indico geralmente no cantinho da tela. Então, Biologia Celular e Molecular do D. Roberts, ou você pode pegar o Biologia Molecular da Célula. Eu acho que é a 16ª edição, é a 6ª edição, alguma coisa assim. Bons estudos e até a próxima!